Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso estudo bíblico diário. E hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 9. O tema da mensagem de Deus para nós hoje é o Deus de aliança. Aleluia! Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor. Oh Pai, como é maravilhoso saber que temos um Deus de aliança, um Deus fiel, um Deus que está sempre, Pai, conosco. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos erros, o seu conserto, o seu pacto, a sua aliança conosco, Pai, permanece para sempre. Porque o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pedimos a tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a revelação da tua palavra e a colocar em prática tudo o que aprendemos, Senhor. Todos os dias, Pai, na meditação da tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Percebe que nós fomos chamados para a multiplicação, para multiplicar. Hoje nós vemos tantas famílias, tantas pessoas que ao invés de se unirem, de multiplicar, de somar uma na vida da outra, elas dividem, elas diminuem umas às outras. E isso é tão triste, porque nós não fomos chamadas para dividir nem para diminuir. Nós fomos chamadas para somar, para multiplicar. Então que eu e você venhamos entender que o nosso chamado não é para a divisão, não é para diminuir, e sim para a multiplicação e para somar, para agregar algo de bom, algo de valor na vida daqueles que estão à nossa volta, por onde quer que nós andarmos. Continuando a leitura, e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu vos estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens
E eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã, Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Amadas, vamos parar um pouco aqui. Olha, Deus me revelou algo aqui nesse momento e eu preciso dividir com vocês. Percebe que Cã, quando viu o seu pai sem roupas no meio da tenda, ao invés de cobri-lo, ele foi diretamente chamar os irmãos para também verem a nudez do seu pai. E quantas vezes hoje em dia nós não vemos um servo, uma serva de Deus, irmãos nossos não, porque eu nunca fiz isso, mas nós vemos quando uma pessoa de Deus, um servo de Deus erra, e o irmão que está do lado, que viu aquele erro, ao invés de ajudá-lo, ao invés de tentar alertá-lo para aquele erro, para que ele não cometa mais, para que ele se arrependa, ao invés de fazer isso, ele vai logo contando a todo mundo, mostrando para todo mundo o erro, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Não estou falando que nós temos que esconder as coisas, se algo de grave acontecer no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e for algo que sim, o pastor tiver que fazer, o líder daquela igreja tiver que saber, sim, devemos contar, mas devemos contar aquele que é de direito saber e que vai poder ajudar esta alma. E não sair espalhando para todo mundo. Não sair mostrando para todo mundo a nudez, o pecado daquela pessoa. Nós temos que ter muito cuidado, temos que ser vigilantes, não podemos jamais apontar o erro, apontar o dedo para o erro, para o pecado do nosso irmão, pois nós também somos falhos, também somos pecadores. Precisamos estar muito atentas e não nos deixar jamais ser boca do diabo para falar mal de quem quer que seja, para apontar, para acusar, para criticar. Nós temos que ser a diferença nesse mundo de trevas. E como mulheres de Deus, se perceber, se ver que alguma irmã, que alguém que você conhece, que conhece a palavra de Deus, que serve a Deus, está se desviando, está por um caminho que você sabe que não é o certo, ao invés de ir fazer fofoca, ajude. Tente falar com essa pessoa, tente mostrar para ela que esse caminho vai levá-la à destruição. Ao invés de criticar, de apontar, ao invés de falar dela para outras pessoas, fale diretamente com ela. Amém? Continuando a nossa leitura. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alarga Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Percebe que a bênção para a vida daqueles que ajudam, daqueles que mostram, que
que mostram gratidão. Na verdade, vamos dizer assim, não é gratidão, é respeito pelos servos do Senhor. Cã, ele não teve esse respeito pelo seu pai, mas Sem e Jafé tiveram, e por isso eles foram abençoados. Devemos ter respeito pelos servos de Deus, por aquelas pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Essa passagem do versículo 13 destaca a aliança ou o concerto que Deus fez com Noé e os seus descendentes. O Deus da Bíblia é também um Deus de aliança. Ele é Yahvé Berit, o Senhor da aliança, ou El Berit, o Deus de aliança. Uma aliança pode ser definida como concerto, pacto, acordo, coligação ou união. Deus estabeleceu aliança com vários dos seus servos ao longo da história sagrada. A Bíblia revela a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a aliança davídica, que foi a aliança com Noé, e a nova aliança, que foi a que o Senhor fez com o povo de Deus de hoje. A aliança edênica quer dizer a aliança que o Senhor fez lá no Éden. A aliança adâmica foi a aliança que ele fez com Adão. A aliança noética, a aliança que o Senhor fez com Noé. A aliança abraâmica, a aliança que o Senhor fez com Abraão. E a aliança mosaica foi aquela que o Senhor fez com Moisés. E a aliança davídica, aquela que ele fez com Davi. E a nova aliança é a aliança que o Senhor fez conosco. Hoje estamos aqui, não por merecimento, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, que fez uma aliança, uma nova aliança conosco, quando Ele enviou seu Filho Jesus para morrer, para pagar o preço dos nossos pecados naquela cruz. Uma aliança pode ser representada por meio de um anel de ouro, usado como símbolo de noivado ou de casamento. Se você olhar para o círculo que uma aliança de ouro forma, verá que não tem começo nem fim. Assim é a nossa aliança com Deus. É uma aliança eterna. Ele mesmo disse: com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Louvado seja o nosso Deus. Jesus, o nosso Senhor, é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do concerto eterno. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Toda a aliança é marcada e ratificada pela fidelidade entre as partes. Deus sempre faz a sua parte, permanecendo fiel à sua aliança. Assim, nós devemos permanecer fiéis à aliança que fizemos de servir ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, minhas queridas. Que o Senhor fale mais ao teu coração, no nome de Jesus.